O mundo todo de olho no conflito entre Israel e Irã e também nas manifestações dos líderes globais, em especial das grandes potências dos Estados Unidos, como vimos há pouco, e também do presidente russo, do líder russo, Vladimir Putin. Nós temos aqui Camila Yunis conosco nesta edição do Jornal Jovem Pan, trazendo também informações vindas do líder russo. Camila, o que Putin disse a respeito desse conflito? Bem-vinda. Oi, Kobayashi, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a gente vê esses grandes atores políticos falando sobre essas repercussões, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dando essa declaração, né, que vai ter aí esse prazo de 2 semanas para decidir se vai ou não entrar efetivamente nessa guerra. E do outro lado, a gente vê também o presidente da Rússia, Vladimir Putin, colocando um pouco de panos quentes nessa situação. Disse que a entrada dos Estados Unidos nesse conflito é muito delicada, que pode agravar ainda mais a situação, a instabilidade no Oriente Médio. Isso é o que disse, né, Vladimir Putin. Ele também afirmou que seria extremamente útil se unir justamente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nessa possibilidade, né, de ter um acordo. Falou ser possível, sim, um acordo entre as duas nações que garantisse aí um acordo, né, que garantisse a segurança do Estado de Israel e que, ao mesmo tempo, também mantivesse ali a possibilidade do Irã fazer esse estudo nuclear que o Irã vem fazendo e vem ampliando. Então, para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, é possível essa conciliação. Então, a gente vem acompanhando todos esses desdobramentos. Vladimir Putin disse também que chegou a oferecer uma cooperação de defesa antiaérea para o Irã, mas que o país acabou recusando também essa cooperação. Como a gente sabe, né, Kobayashi, a gente vem falando isso ao longo dessas nossas coberturas, que o Irã e a Rússia têm aí uma afinidade, são de certa forma, aliados. Então, a gente tem também essa declaração um pouco mais contida, né, de Vladimir Putin, mas sinalizando aí que também mostrou um apoio aí ao governo iraniano. Muito obrigado, Camila Yunis. Daqui a pouco volta com mais informações, mais notícias, inclusive sobre o sul do país. Falaremos daqui a pouco, né, Camila? Mas por aqui eu quero chamar o professor Furriela para analisar esta manifestação do líder russo, Vladimir Putin. Professor Furriela, eu quero a sua análise, a sua opinião a respeito do que disse o líder russo. Bom, os Estados Unidos apoiam Israel e quem apoia a principal potência que apoia o Irã é a Rússia. A Rússia está numa situação extremamente debilitada, tem seu próprio conflito, sua guerra com a Ucrânia, está passando apuros naquele conflito, apesar da sua superioridade militar em relação à Ucrânia, na verdade ainda não conseguiu impor a sua vontade naquele país. Então não há possibilidades da Rússia agora entrar em outro tipo de conflito, ainda mais do tamanho da dimensão desse que se apresenta entre Israel e Irã. De qualquer forma, seus interesses são muitos na região. A geopolítica, pelo conceito de Putin, demanda com que ele domine uma série de territórios mundo afora, o que ele tenta empurrar ali no leste europeu e também em vários países da Ásia, sendo certo que já perdeu a influência sobre a Síria, com a queda do governo do Assad, e agora fica numa situação extremamente difícil em relação ao Irã. Então, a ajuda efetiva, algo substancial, vindo da Rússia, fica praticamente inviabilizado. Por esse motivo que o discurso russo é de uma tentativa de aproximação das partes, é o que ele pode fazer. E aqui também outra informação extremamente relevante. A Rússia também tem boas relações com Israel. Israel não é uma zona de influência russa, ao contrário do que é o Irã, mas as relações também são próximas. Dora Kramer, quero a sua análise, porque a gente vendo o Vladimir Putin falando sobre encontrar solução diplomática, nem parece o mesmo Putin da guerra com a Ucrânia, não é mesmo? Como é que você vê, Dora Kramer? Pois é, eu vejo pelas lentes do professor Furriela exatamente isso, que o Putin... Bom, primeiro que o Donald Trump ontem deu um chega para lá, né? Disse para o Putin, olha, você vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua região, ou seja, vai cuidar da sua guerra, que como o professor Furriela muito bem pontuou, o Putin tem uma guerra que, enfim, está em franco andamento. E eu só não entendi... E aí gostaria de jogar um pouco, se for possível, professor Furriela, por que essa recusa do Irã? Porque o Irã
é um país que está numa situação em que ele, me parece que não haja disposição de países, nem na região, de ajudar, de entrar em ajuda do Irã nessa guerra. Por que a recusa do Irã a essa ajuda do Putin? É porque sabe que ele não tem condições objetivas de oferecer ou há outra razão? Por quê, professor? Interessante, né, que nessas questões aí de política internacional, aliás, lembra bastante também alguns episódios que a gente tem no Brasil, né? O que é dito não é exatamente aquilo que é a intenção das partes. Mas o ponto do Irã é o seguinte: ou a Rússia, ou você, Rússia, me oferece uma ajuda determinante para que eu dê a volta aqui neste conflito, ou não me ofereça migalhas. Então, na verdade, é um pouco disso. Eles estão em algum nível de desentendimento, porque o Irã, como vocês mesmos disseram aqui, ele não conta com apoios importantes na região. Ele tem aqueles grupos terroristas que ele arma, né, que é o Hezbollah, que está desestruturado, foi desestruturado por Israel. Hamas nem se fala. E aqueles grupos lá do Iêmen que conseguem fazer ataques pontuais, principalmente em embarcações. É o que ele tem, né? Agora, em termos de Estado, ele estava contando que viesse da Rússia algo mais substancial. Já dissemos aqui que a Rússia não tem condições neste momento e ofereceu alguma questão aí adicional. Então, a Rússia, na verdade, está oferecendo um tipo de ajuda que, aos olhos do Irã, não é suficiente, então ele prefere não aceitar. Ou você me vem com algo que realmente me ajude, ou não me traga, que eu não vou aceitar, porque isso não vai fazer diferença e fica parecendo que você está conseguindo me dar algum tipo de apoio. Mas um outro ponto importante também para o Irã é não mostrar fragilidade. Se o Irã aceitasse uma ajuda considerada pequena pelo tamanho do conflito, poderia parecer que ele está em necessidades muito grandes e está aceitando qualquer nível de ajuda. Então, por esse motivo, esses motivos principalmente, é que para o Irã não faz muito sentido aceitar um apoio que não seja relevante.